Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é coesão sequencial, módulo 3, páginas 20 a 24. Bom, vamos ver o que é coesão sequencial. A coesão sequencial, ela é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modos dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Então, vamos ver isso nas atividades e nos textos que vamos ler. Releia um trecho da reportagem estudada na leitura 2, observando as expressões destacadas. O levantamento também revelou que 5% mais ricos detêm mesma fatia de renda que os demais 95% da população. Além disso, mostra que os super ricos, 0,1% da população brasileira hoje, ganha em um mês o mesmo que uma pessoa que recebe um salário mínimo R$ 937, cerca de 23% da população brasileira, ganharia trabalhando por 19 anos seguidos. Os dados também apontaram para a desigualdade de gênero e raça, mantida a tendência nos últimos 20 anos. Mulheres ganharão o mesmo salário que homens em 2047, enquanto negros terão equiparação de renda com brancos somente em 2089. Temos aí nesse trecho as palavras também, além disso e enquanto. Letra A. Em que sentido as expressões também e além disso foram utilizadas no texto? Será que elas estão relacionando ideias contrárias? Apresentar a conclusão de um fato ou indicar a conclusão ou acréscimo de informações? Bom, elas estão o quê? Aqui o também está acrescentando uma informação, certo? Não são ideias opostas. E o além disso também está indicando uma conclusão e um acréscimo de informação. Então, a resposta é a terceira alternativa. Que informação essas expressões ajudam a apresentar? Então, pensem no que está sendo acrescentado aqui e o que está sendo acrescentado após o além disso, certo? Letra C. Com qual relação a palavra enquanto, que informação ela relaciona? Então, prestem atenção qual é a relação que ela está estabelecendo aqui. Letra D. Das expressões a seguir, circule o que pode substituir a palavra enquanto sem alterar o sentido no texto, mas ao passo que, quando ou caso. Então, pense em qual você pode substituir aqui sem alterar o sentido. 2. Releia outro trecho da reportagem analisando as palavras destacadas. Mas, para isso, Kátia Maia propõe mudanças como uma reforma tributária. França e Espanha, por exemplo, têm mais impostos do que o Brasil. Mas a nossa tributação está focada nos mais pobres e na classe média. Explica ela. Precisamos de uma tributação justa, rever nossos impostos de renda, acabar com os paraísos fiscais e cobrar tributos sobre dividendos. Outra coisa importante, segundo Kátia Maia, é aproximar a população desses temas. Reforma tributária é um tema tão distante e tecnocrata que as pessoas se espantam com o assunto. Diz: a população sabe que paga muitos impostos, mas é importante que a sociedade esteja encaixada neste debate para começar a pressionar o governo pela reforma. Então, olhem só, nós temos como e, segundo, mas e para destacados aqui no texto. Que classe gramatical pertence a essas palavras? Às conjunções e às preposições. Relacione as palavras abaixo em destaque no texto ao sentido que elas ajudam a construir. Então, qual delas
tem o sentido de uma relação de finalidade? Qual delas tem a relação de exemplificação? Qual tem de contradição? Qual tem de adição e qual tem de conformidade? Letra B. Qual é a função dessas palavras no texto? Ops. C. Segundo o texto, o fato de as pessoas se assustarem com o tema reforma tributária é uma consequência de esse assunto ser muito distante delas. No texto, que expressão liga essas duas ideias, estabelecendo o sentido de consequência? Olhem só, esse termo não está destacado lá, então você vai ter que localizar. D. De que forma é possível identificar o sentido das palavras e expressões analisadas nas atividades anteriores? Bom, então começa aí vocês a refletirem sobre esse tema, né, sobre o assunto. Qualquer dúvida, já sabe, a gente tem que perguntar. 3. Leia o texto a seguir que explica o sentido da palavra cidadania e sua importância para a sociedade. Direito de ter direitos. Cidadania é uma palavra usada com frequência, mas que poucos entendem o que significa. Quer dizer, em essência, a garantia por lei de viver dignamente. É o direito de expressar as próprias ideias, de votar em quem quiser sem nenhum tipo de constrangimento, de processar um médico ou hospital por negligência ou imperícia, de devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta, de não sofrer discriminação por ser negro, índio, homossexual, mulher, de praticar livremente qualquer religião. O direito de ter direitos foi uma conquista árdua da humanidade. No Brasil, por exemplo, demorou muito tempo para que as pessoas tivessem o direito de votar e escolher seus governantes. Muita gente deu a vida na luta por essa conquista. Mais tarde, outros batalharam para que você pudesse usufruir desse direito a partir dos 16 anos. Letra A. Que informações aparecem em cada um dos parágrafos do texto? Então, temos 2 parágrafos. Qual é a informação que aparece no primeiro e qual a informação aparece no segundo? B. Algumas formas verbais foram destacadas no segundo parágrafo. Foi, demorou, tivessem, deu e pudesse. Qual é a importância delas para o sentido do texto? Letra C. O tempo verbal utilizado poderia ser modificado sem alterar o sentido do texto? Explique. Bom, aqui retomando o conceito de coesão sequencial. Há palavras e expressões que têm a função no texto de relacionar informações, atribuindo sentido a essa relação. Essa articulação de um texto é chamada coesão sequencial, mecanismo que garante a progressão textual, ou seja, por meio de conectivos, seja por marcadores verbais. Uma nova leitura, vamos mudar um pouquinho o assunto para a gente finalizar a aula de hoje. Você já leu uma reportagem sobre desigualdade social no Brasil e discutiu com os colegas possíveis mudanças e soluções para alguns problemas enfrentados no país. Agora você vai ler um poema que trata de uma questão social com um olhar diferente. Pelo título do poema e pela imagem que o acompanha, você já consegue imaginar o assunto que ela vai abordar? Sem casa. Acho que já dá para imaginar o que vai ser abordado no poema. Então vamos ler. Tem gente que não tem casa, mora ao léu debaixo da ponte. No céu a lua espia esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado,
que o corpo é a casa dos pensamentos. Este poema é de Rosiane Murray, que nasceu em 1950 na cidade do Rio de Janeiro e graduou-se em literatura e língua francesa pela Universidade de Nancy, Aliança Francesa. Tem mais de 50 livros de contos e poesias dedicados ao público infanto-juvenil. Sua jornada como escritora começou em 1980 com a publicação do livro Fardo de Carinho. Já ganhou diversos prêmios com suas publicações, como o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantil pelo livro Jardins. Além de escrever, ela se dedica a trabalhos que incentivam a leitura em sua cidade natal. Bom, então temos aqui as questões referentes ao poema. Que sensações e sentimentos a leitura do poema despertou em você? O assunto apresentado no poema se assemelha ao que você tinha imaginado antes da leitura? Qual problema social é abordado no poema? E, em sua opinião, como seria possível solucionar esse problema? Que comparação é feita no poema e por que é feita? O eu lírico apresenta sua opinião sobre a importância de uma casa, de ter uma casa. Você concorda com ele e por quê? Nos 2 últimos versos do poema, o eu lírico afirma que o corpo é a casa dos pensamentos. Em sua opinião, o que ele quis dizer com essa frase? E 8ª e última questão. Que relação pode ser estabelecida entre esse poema e a reportagem 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, que foi lida na leitura 2. Gente, questões completamente pessoais de interpretação. Respondam, enviem as atividades no Google Classroom. Qualquer dúvida, me perguntem. Estou disponível o tempo que vocês precisarem. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.